para a nossa Bíblia, Josué, capítulo de número 5, nós estamos aprendendo aqui a palavra de Deus, fazendo um estudo, né, irmãos, sobre a libertação do povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito com um braço forte, Deus operou maravilhas, Deus abriu poderosamente o Rio Jordão, o povo atravessou o Jordão e chegou num lugar chamado Gilgal. Esse lugar, irmãos, foi o primeiro acampamento do povo de Israel, né? Depois do deserto. E nesse acampamento, muita coisa, irmãos, boa aconteceu. Irmã Dani, o que aconteceu nesse lugar? Eles chegaram nessa terra. A primeira coisa que eles fizeram foi fazer um altar a Deus, um lugar de oração, um lugar de adoração. Aonde nós vamos, nós temos que ir com a bênção de Deus. Amém? Quando você vai trabalhar, lá no teu trabalho você deve levantar um altar a Deus. Uma vida de oração, um lugar de comunhão com Deus. Para que Deus possa te abençoar no teu trabalho. Amém, irmãos? Lá na tua casa tem que ter um altar, um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar onde você fala com Deus, você encontra a resposta, você encontra a força. Então eles chegaram naquele lugar, eles ergueram ali um altar de pedra e eles cultuaram a Deus. E naquele lugar, irmãos, tanta coisa aconteceu. Por exemplo, foi o lugar onde o povo comeu pela primeira vez as novidades da terra. A Bíblia diz que eles comeram espigas de milho tostadas. Oh, glória, coisa boa, irmãos. Eles comeram trigo, eles comeram romãs, eles comeram figos. E aí talvez você pense assim, irmã Dani, mas isso também a gente come. Quem gosta de milho verde? Oh, que delícia, né, irmãos? Irmã Dani, mas isso é normal. Para eles não eram. Eles ficaram 40 anos andando no deserto e comendo o que, irmãos? A mesma coisa. De manhã perguntava, o que tem de café? Maná. E de tarde, o que tem de almoço? Maná. E de janta, o que tem de janta? Maná. Mas eles não murmuravam. Não era para murmurar, né? Tinha o que, irmãos? Que levantar a mão para o céu e agradecer. Obrigado, Deus. Nesse lugar de sequidão, nesse lugar de deserto, nesse lugar que não dá para plantar e colher, o Senhor está nos alimentando com o pão do céu, com o maná. Só que quando eles chegaram lá, irmãos, eles podiam variar o cardápio. Eu brinco que foi mais ou menos, irmãos, quando uma criança nasce. Quem já teve filho pequeno? A gente começa com a introdução alimentar, sim ou não? Começa a descobrir gostos, sabores. O povo ia sair do maná, ia comer milho, ia comer trigo, ia comer romã, ia comer figo. Irmã Dani, isso é para nós hoje, é para nós. O nosso Deus, Ele disse, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Deus quer te dar o melhor. Deus quer abençoar a tua mesa, Deus quer abençoar a tua geladeira, Deus quer abençoar o teu freezer, Deus quer abençoar a tua conta bancária. Irmãos, Deus é Pai e Deus Ele quer cuidar de você. Até uma vez eu conheci um testemunho de uma irmã disse assim para mim, irmã Dani, uma fase da minha vida eu passei muita dificuldade. E irmã, o alimento era com muita dificuldade, às vezes tinha muito pouco e às vezes até faltava. Mas Deus me deu uma inspiração, ela disse. Cada vez que eu ia arrumar a mesa, eu não reclamava. Mas eu arrumava a melhor mesa, irmã Dani, que eu podia. Eu botava a melhor louça, se tinha aquele jogo americano, colocava, arrumava tudo direitinho. E ela disse, irmã, eu comecei a colocar um lugar a mais na mesa. E quando nós ia comer, nós falávamos, Senhor, o Senhor é o convidado de honra. O Senhor está na nossa mesa. E ela falou, irmã, depois que eu convidei Jesus para fazer as refeições com a gente, ela falou, irmã, glória a Deus, nunca mais faltou alimento na minha mesa. Oh, glória! Porque a palavra de Deus diz, o Senhor é o nosso pastor.
E nada vai, o que, irmãos? Não vai faltar. Convida o Senhor como provedor. Deus, senta à mesa, prospera, multiplica, dá o pão. A palavra nos ensina. Nós devemos pedir o pão de cada dia. E o povo chegou e começou, irmãos, a desfrutar das delícias. E naquele lugar ali, Deus ele fez uma promessa para o povo. Olha que coisa linda. Josué, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim, ó. E disse mais o Senhor a Josué. Não é a irmã Dani que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. O que o Senhor está dizendo? Hoje, não amanhã, não semana que vem, mas hoje eu revolvi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou-se como, irmãos? Gilgal, né? Então Deus ali naquele lugar fez uma promessa para o povo. Que promessa é essa, irmã Dani? Que toda vergonha seria tirada do povo. Que toda humilhação seria tirada do povo. Talvez as nações, né, viam ali Israel chegando, eles olhavam, que povo é esse? Ah, esse é aquele povo que estava escravo no Egito. Deus falou, chega, não são mais escravos. Agora eles são livres. Chega de vergonha, chega de humilhação, esse povo não é mais escravo. Naquele lugar, irmãos, Deus mudou a fama, Deus mudou a sorte, Deus mudou a vida, irmãos, de Israel. E eu creio, irmãos, que isso acontece. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos na servidão. Quando nós estávamos no mundo, irmãos, nós estávamos nas garras, nas mãos do diabo. O diabo, irmãos, ele pintava, ele bordava, ele humilhava, ele trazia fardos e cargas, né, sobre a nossa vida. Mas quando nós nos achegamos a Deus, o nosso Deus, ele nos liberta e ele muda a nossa vida. Amém? Por isso que eu digo, tem que chegar de coração aberto. Tem que chegar, irmãos, diante de Deus, buscar Deus com fé e com sinceridade. Se você chega diante de Deus, irmãos, doente, eu creio, Ele é o médico que você precisa. Glória a Deus. Amém? Ele é o médico que nós precisamos. E para esse médico te atender, você não precisa enfrentar fila. Para esse médico, irmãos, te atender, você não precisa ficar 8 horas, 9 horas na fila do postinho. É só você abrir o teu coração e você meditar no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos dá saúde. E a palavra de Deus diz que o Senhor é o Senhor que nos sara. O Senhor é o Senhor que nos cura. Então, diante de Deus, a nossa vida tem que mudar. Diante de Deus, irmãos, a nossa história tem que mudar. Tem que ser um antes de Cristo e um depois de Cristo. Tem que ter isso. Antes de Cristo, como é que era? Dor, tristeza, sofrimento, amargura, doença, né? E agora? Ai, irmã, agora tá igual. Peraí, mas Deus está de férias? Deus está de folga? Dá, irmãos? Deus está com a mão amarrada? Deus está com a mão encolhida? Deus está com a mão atrofiada, irmãos? É isso? Não. Deus é Deus. E nós temos que dar liberdade para Deus operar em nós. Olha como é que o povo estava, irmãos, lá no Egito. Vamos ver aqui. Êxodo capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. Irmã, por que o povo foi para o Egito? O povo foi para o Egito, irmãos, através de José. Deus levou José, Deus usou José. Quando eles chegaram lá, eles não eram escravos. Eles chegaram lá, Deus foi engrandecendo. Eles ganharam lá um bom pedaço de terra. Eles começaram a crescer, eles começaram a frutificar. Eles começaram, irmãos, a encher aquela terra. Só que o faraó começou a ficar com medo do povo de Deus.
porque era um povo forte, um povo numeroso, era um povo, irmãos, que tinha a bênção de Deus, que o que eles faziam dava certo. E aí o faraó começou a ficar, como diz, né, incomodado, com a pulga atrás da orelha, né? Se esse povo se juntar, se esse povo se rebelar, se esse povo se levantar contra o Egito, o que vai acontecer? Nós vamos perder, né? E aí, então, eles começaram a afligir o povo de Deus. Quando eu falar para você em Egito, eu quero que você lembre do mundo. Quando eu falar para você sobre Faraó, eu quero que você lembre do domínio das trevas, né? Do Deus desse mundo. De quem? Do diabo, que vem para aprisionar, que vem, né, para angustiar, né? Então eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. Aqui era físico mesmo, era uma nação, era um jugo natural, era trabalho forçado, era agressão física. Eles estavam na terra que não era deles, eles trabalhavam para comer, né? E não comiam com luxo, não. Trabalhavam e comiam como escravos. E olha como é que estava, irmãos, aqui o povo de Deus. Versículo de número 7, né? Versículo 7, Êxodo capítulo 1, versículo 7. E diz, e os filhos de Israel, sobre a ordem, a bênção de Deus, lembra que Deus disse para Adão, frutificai e multiplicai. Depois Deus disse para Noé, né? Estava começando a terra tudo de novo. Deus disse, frutificai e multiplicai, povoai e enchi a terra. Então o povo estava na bênção, estava crescendo, multiplicando. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. E multiplicaram-se e foram fortalecidos de grande modo, de maneira que a terra se encheu deles. Olha a promessa de Abraão, como as areias da terra, como as estrelas do céu. Olha a bênção de Abraão. Então o povo de Deus estava crescendo, estava avançando. E aí o versículo 8, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e é mais poderoso do que nós. Como é que o inimigo ficou, irmãos? Ficou com medo, né? E aí o versículo de número 10, o faraó diz assim, ó, eia, usamos sabiamente para com ele. Como, né? Para que não se multiplique e aconteça que vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo, de trabalho. Com qual o objetivo de tanto trabalho, irmã Dani? Olha só, para o afligirem com as suas cargas. E edificaram, não para eles, mas para Faraó, cidades de tesouro, Pitom e Ramsés, né? Então, o que o faraó começou a fazer? Ele está crescendo. Esse povo está multiplicando. Vamos fazer algo. Vamos colocar trabalho. Vamos aumentar o jugo. Vamos ali enredar essa pessoa em trabalho. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Quem já se sentiu enredado com o trabalho? Isso é uma estratégia de quem, irmãos? É uma estratégia de quem? Do inimigo. Lembra que a irmã Dani estava dizendo que o diabo, irmãos, ele é ladrão. Ele quer roubar o nosso tempo. Ele quer roubar, irmãos, a nossa atenção. Para impedir de crescer, para impedir de buscar a Deus, para impedir, irmãos, da pessoa obedecer a palavra de Deus, viver o mandamento de Deus. O inimigo foi lá e começou a ocupar de que maneira? Com trabalho.
Tem gente, irmãos, que levanta, que acorda, que parece que levanta e acorda enliado. A pessoa parece, perdoa a irmã Dani falar assim, mas parece aqueles ratinhos de laboratório. Aqueles ratinhos que ficam correndo lá na esteira, corre, gasta energia, mas sai do lugar, irmãos. Sai do lugar. Chega em algum lugar, irmãos? Não chega. Então nós temos que ter sabedoria com o nosso tempo. O que a palavra de Deus diz? Que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de ir na igreja? Tem. Tem tempo de ler a Bíblia? Tem. Tem tempo para descansar? Tem. Tem tempo para trabalhar? Tem. Tem tempo para cuidar da família? Tem. Tem tempo para ir passear? Tem. Tem que ter tempo para todas as coisas. O diabo é ladrão e nós não podemos deixar ele roubar o nosso tempo. O diabo ali começou a usar, incomodar o faraó. E o faraó começou a dar trabalho. Começou a dar demanda. Começou a dar ocupação. E de que maneira que o povo de Deus ficou com essa trabalheira toda, né? Sem resultado, porque eles construíam não para eles mesmos. Eles construíam para quem? Para Faraó. Quem usufruía da força deles era o Faraó. E como é que eles ficaram, irmãos? Versículo de número 13 diz: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel. De que maneira? Com dureza, com violência, assim lhes fizeram. Como? Amargar a vida com dureza. Olha só a amargura da vida. Com dureza e com servidão. Em barros, em tijolos e com todo o trabalho no campo. E com todo o serviço com que os servia e de que maneira, irmãos? E com dureza, né? Então o diabo, ele quer trazer esse jugo. O diabo, ele quer trazer essa pressão. O diabo, irmãos, ele quer trazer essa dureza, quer manter a pessoa ali naquela situação, naquele ciclo. Mas o que Deus fez com esse povo? Deus libertou. Amém? Deus conduziu esse povo em livramento e em que, irmãos? Em liberdade. Aí, imagina só, irmãos, esse povo apanhando. Tá imaginando? Homens, mulheres, crianças apanhando, né? Igual bicho, igual animal. Vamos, vocês têm que produzir, vamos, vocês têm que render, vamos, vocês têm que trabalhar. E eles lá angustiados. E eles angustiados, irmãos, mas de que maneira? Cegos? Sim ou não? Havia uma cegueira espiritual no povo. Por que havia, irmã Dani, uma cegueira espiritual no povo? Porque depois, quando Deus libertou o povo, conduzindo o povo em liberdade lá no deserto, levando até a terra prometida, o que o povo dizia? Ai, que saudade! Que saudade da onde, irmãos? Do Egito. Como se lá no Egito fosse o que, irmãos? 1001 maravilha. Mas o que está dizendo ali? Que naquele lugar eles eram oprimidos. Que naquele lugar, irmãos, eles eram humilhados. Chegou ao ponto do povo gemendo, gritando, clamando. E aí, mais adiante no capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo de número 24, Êxodo 2, 24, diz: e ouviu Deus o gemido, o lamento, o choro, a dor do povo, e lembrou-se do seu conserto, da sua palavra, da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
E Deus atentou para os filhos de Israel e conheceu-os. O quê? Deus. Então a pessoa estava lá sofrendo, gemendo, e podia até dizer, Deus não está me vendo. Mas o que disse a palavra? Que Deus viu. O que diz a palavra, irmãos? Que Deus ouviu. Irmã, quando eu oro, Deus ouve? Deus ouve, irmãos. O nosso Deus não é um Deus surdo. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus que ignora a oração. Sempre que você for orar, a palavra de Deus diz, chega com confiança diante do trono da graça de Deus. Deus, eu estou aqui, o Senhor está ouvindo a minha oração. Deus, eu estou aqui, eu estou clamando por libertação, eu estou clamando por saúde, eu estou clamando por força. Deus, eu estou clamando por uma mudança de história. Eu vi que o Senhor mudou a história de Israel e eu estou aqui para clamar essa mudança na minha vida. Irmã Dani, se eu orar assim, Deus vai me ouvir? Vai. A palavra de Deus diz que quando você clama com fé no nome de Jesus, Ele te escuta. Ele responde a tua oração. Amém, irmãos? Então tenha isso na tua mente. O povo estava lá orando, clamando. E a palavra de Deus diz que Deus lembrou. Do que Deus lembrou, irmãos? Da palavra. Da aliança que Ele tinha feito com quem? Com Abraão. E qual, irmã, a aliança que Deus fez com Abraão? Vamos ver, irmãos? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo de número 15. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 15. Quando Deus tirou Abraão, da terra do pai dele, lá em Ur dos Caldeus. E Deus falou para Abraão, olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. Lembra dessa passagem? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus, mas para onde? Vai indo que eu vou te conduzir. Amém? Olha o que Deus falou, irmãos, para Abraão, Gênesis 15, versículo 7. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti, o que? Esta terra para herdardes. Versículo 8, e disse Abraão, Senhor Jeová, como saberei eu que haverei de herdá-la, Deus falou, eu vou te dar uma terra. E Abraão falou, mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou saber que o Senhor está me dando a terra? Aí Deus deu, irmãos, a orientação lá para o Abraão fazer uma oferta, fazer um sacrifício. Aí Deus se revela naquela oferta, naquele sacrifício. Depois você pode ler, com calma. Mas olha só, irmãos, o que diz aqui no versículo de número 13. Pula para o versículo 13. Diz assim, ó. Então disse a Abrão, saiba de certo que peregrina será a tua semente, a tua descendência, o teu povo, em terra que não é sua. Irmã, que terra é essa? O Egito. Deus já avisou para Abraão que muitos e muitos anos depois, os descendentes dele seriam peregrinos na terra do Egito. E diz, serão peregrinos numa terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-á. Quanto tempo? 400 anos. Só que o povo ficou 430. Olha só, eles ficaram 430. Quando, irmã Dani, que eles foram libertos? Quando aquele povo começou a não ficar mais conformado.
Quando eles começaram a orar, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a ver o mal daquela terra, 30 anos depois ainda do que Deus havia falado, aí Deus começa a preparar ali o libertador, levantar ali o Moisés, né, para ser o libertador do povo de Israel. E olha só o que Deus fala para Abraão, versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois desse julgamento, desta sentença, como é que o povo ia sair do Egito? Sairão com grande, o que, irmãos? Fazenda. Deus está falando, olha, o teu povo, Abraão, vai peregrinar sobre um lugar de escravidão. Só que eu vou me levantar e eu vou julgar esse povo. Eu vou me levantar e eu vou tomar causa desse povo. E quando eles saírem do Egito, desse lugar que eles eram escravos, eles não vão sair de qualquer jeito. Não vai sair, como a gente diz, né? Com uma mão na frente e uma mão atrás. Eles vão sair o quê? Com riquezas, com fazendas. Eu gosto quando o pastor Moisés ele fala que foi quase como uma indenização, né, irmãos? Olha que Deus maravilhoso. O povo estava lá escravo, envergonhado, humilhado, comendo de favor, irmãos. Quantas vezes eu acompanhei casos, pessoas assim, chegando do mundo, chegando, né, irmãos, do Egito, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Eu falo para os irmãos, já vi gente dormir em banco da praça, chegar na igreja sem ter o que comer, sem ter aonde dormir, e eu olhar assim e falar, meu Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa sem ser na área espiritual? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? A gente, irmãos, com os olhos naturais, a gente não vê uma saída. Mas aquela pessoa começa a dar ouvidos à pregação. Aquela pessoa, irmãos, começa a ouvir a palavra, a buscar Deus. Irmãos, cada dia, cada culto, um testemunho. Eu lembro um jovem, o pai dele, que dormia lá numa praça, em Bagé. O pai e o filho dormindo na praça. Quando eles não conseguiam entrar no horário do albergue, eles ficavam na rua. Quanto perigo, quanta humilhação, irmãos. Quanta vergonha. Imagina como aquele pai se sentia de não poder colocar um teto sobre a cabeça do filho. Imagina como aquele pai se sentia, irmão, sem poder dar o alimento para o filho. Mas eles começaram a ouvir a voz de Deus. Eles começaram a ouvir a palavra de Deus. Eles começaram a buscar, irmãos, Deus de todo o coração. E eu vi aqueles irmãos se levantando. Irmã Dani, estamos trabalhando. Estavam trabalhando e ainda ficando em albergue, ainda ficando na rua. Irmã Dani, conseguimos alugar uma pecinha. Irmã Dani, estamos mobiliando. E assim foi indo, irmãos. Acompanhe até o dia de hoje pelas redes sociais, né? Que coisa linda que Deus fez. Lá em Charqueados, uma irmã chegou na igreja morando de favor com a família, irmãos. Morando de favor, sem uma renda, sem sustento, dependendo dos outros para comer, para viver. Imagina só. Essa pessoa se sente o quê? Como um peso morto. Sim ou não? Não posso contribuir, não posso ajudar, dependo de favor, se vão me dar eu tenho, se não vão me dar eu não tenho. Que humilhação! Mas eu vi, irmãos, igual o povo de Israel, eu vi Deus mudar a sorte, a vida destas pessoas. Eu conto o testemunho de uma irmã, lá de Bagé também. Essa irmã, ela estava cega na religião, né? Ela era mãe lá na religião, né? Sabe como é que ela se converteu, irmãos? Ela estava incorporada. Quando eu falo que o povo de Israel estava cego, a palavra de Deus diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento. Às vezes a pessoa está com a vida destruída, a vida bagunçada, está lá na religião sendo chamada de como? De cavalo. Essa irmã estava assim, ela estava cega. Ela falou, irmã, sabe como é que eu me
converti, eu estava manifestada. Quando vi aquele espírito saiu de mim, eu olhei, eu estava com as mãos ensanguentadas, eu estava com a boca ensanguentada. E ela disse, irmã, eu estava matando uma galinha mordida no pescoço. Imagina a humilhação dessa pessoa. E ela olhou aquilo, ela se sentiu tão envergonhada. Olha o opróbrio do mundo. Olha o opróbrio, irmãos. Olha o que o diabo faz. O diabo chama a pessoa de cavalo. Às vezes a pessoa manifesta, o diabo diz, ela é minha. Não é nada. Jesus morreu na cruz para nos comprar, para nos resgatar. Pagou um alto preço, mesmo sem nós merecermos. E aquela mulher, ela viu aquela situação e ela disse, eu nunca mais entro nesse lugar. Ela chegou na igreja, irmão, sem nada. Os filhos nas drogas, não tinha luz em casa, não tinha, irmãos, aonde dormir, dormia no chão. Ela só podia ter o alimento do dia, porque senão os filhos vendiam. E ela chegou assim, destruída na igreja. Mas essa era a irmã que dizia, cada culto que eu venho é um tijolo que Deus dá. E ela dizia, irmã Dani, eu estou reconstruindo a minha vida. Cada dia que a gente pedia testemunha, a gente pede testemunha, a pessoa já levantava a mão. Irmã Dani, agora eu tenho luz lá em casa. É básico, irmãos. É básico, é básico. Luz. Você já agradeceu hoje pela luz que você tem? Hã? Quando falta, a pessoa reclama, né? Faltou luz. Faltou água. Mas a pessoa só dá falta quando não tem, né, irmãos? Agradece a Deus, né? Agradece a Deus. E foram histórias lindas, irmãos, que eu vi de Deus mudando as pessoas. Então Deus, antes deles irem para o cativeiro, Deus já prometeu para Abraão, eu não vou deixar a tua semente desamparada. Eu não vou deixar a tua descendência desamparada. Eles vão sair, eu vou julgar a causa deles. Como? E eles vão sair com fazenda. E eles vão sair prosperando. E eles vão sair como, irmãos? Abençoado. Amém? Deus tem poder para isso, sim ou não, irmãos? Deus tem. Olha só o que ele diz, versículo de número 18. Número 18 diz assim, ó, naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto, fez uma aliança, um pacto com Abrão. E diz assim, ó, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Deus fala, eu estou dando para a tua semente esta terra. E lá quando o povo está clamando, Deus falou, opa, eu vou dar. Deus não disse que ia dar? Sim ou não? Deus não cumpre a palavra, a promessa, sim ou não? Deus não pode dar, irmãos? Deus pode, olha só, Salmo 24. Salmo 24, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 24. Salmo 24, geralmente a pessoa só lê o Salmo 23, né? Ei, tem coisa boa, hein? A palavra de Deus não é só Salmo 23, Salmo 91, irmãos. Sai dessa religiosidade, tira a poeira da página da Bíblia. Hoje eu atendi uma irmã, né? E eu disse, irmã, a senhora tem lido a Bíblia? Tenho. O que a senhora leu hoje, então? E ela falou, Salmo 23 e Salmo 91. Eu falei, O que diz lá, irmã? O que a senhora entendeu? O que Deus falou para a senhora? E ela falou, tem que ter fé. Mas é que irmã tá doendo aqui, ali, acá. Irmã, mas lá na Bíblia, o que Deus disse? Não, mas é que irmã, eu tô assim, assado. A palavra não lembrava, né?
Olha só, irmãos, a riqueza da palavra de Deus. Salmo 24. Olha o que diz versículo 1. Do Senhor é o que, irmãos? É a terra. Do Senhor é a terra. Deus criou. Deus fez. Ele é o dono. Ele é o dono e ele pode dar a quem ele quiser. Ele não tinha poder para dar para Abraão? Sim ou não? Ele não tinha o poder, irmãos, para dar para o povo de Israel? Sim ou não? Sim. É de Deus. Deus quer te dar. Quer te dar a terra e quer te dar o melhor desta terra. Lembrei agora do testemunho da irmã Simone, né? Que a irmã Simone estava lá na terrinha dela, no terreno dela, e não conseguia regularizar, não conseguia passar para o nome dela. E aí o pessoal dizia, não, essa terra é terra de ninguém. Não é assim que dizia, irmã? Essa terra é terra de ninguém. Não, fica assim mesmo, ninguém vai ter tirado daí, mas passar para o teu nome não dá, é impossível, essa terra é terra de ninguém. E a irmã bateu o pé, o que é meu, eu quero o que é meu, amém, irmãos? E ela ficou ali. E hoje, irmã, tem o nome de quem? Tudo meu, glória a Deus. É tudo meu, quem é que lhe deu? Jesus. Foi Jesus. É de Deus, irmãos, Deus tem poder para dar. Deus tem poder para dar. E Deus tem poder para tirar. E às vezes a pessoa tenta resolver tudo na força do braço. Tenta resolver tudo, irmãos, do seu jeito. Tá errado, irmãos. A gente não tem que resolver o problema, resolver as coisas. A gente tem que buscar Deus. E quando a gente busca Deus, irmãos, Deus, Ele nos dá. Deus, Ele nos abençoa. Amém? Nós temos que buscar a Deus. Tem pessoa que vem na igreja só para buscar bênção. Depois que recebe a bênção, esquece do abençoador, vira as costas para Deus. Mas é só isso que você precisa? Nunca mais você vai precisar de mais nada. Será que você não precisa do ar que você está respirando agora? Hã? De quem é que vem o ar que a gente respira? Da onde vem a terra que nós pisamos? A saúde do nosso corpo, irmãos. Tudo vem de Deus. Amém? E Deus deu para aquele povo. Deus deu. Deus mudou a sorte, a história daquele povo. Quando eles buscaram, quando eles clamaram, a promessa aconteceu. Olha só o Salmo 105, um pouco mais para frente. Você pode até depois, irmãos, ler todo o Salmo 105, né? Sai do 23 e do 91. Lê em casa todo o Salmo 105, que fala sobre isso, né? Sobre a libertação do povo de Israel. No versículo de número 37, além de Deus tirar eles daquela humilhação, além de Deus dar riqueza, ouro, prata, eles saíram ricos do Egito. Olha lá, no período que eles estão no deserto, e eles começam a se organizar, irmãos, para o tabernáculo. Deus começa a pedir os materiais, coisas luxuosas. Da onde que o povo ia tirar no deserto? Eles trouxeram da onde? Do Egito. Que eles ganharam como indenização no Egito. E aqui no Salmo 105, versículo 37, fala assim, ó: mas a eles, ao povo de Israel, os fez sair com riqueza, com prata e ouro. E diz, e entre as suas tribos, e que diz aí, irmãos, não houve um só, nenhum. Por isso que o pastor Moisés fica com aquela bronca, né?
que quando a pessoa vai assistir aqueles filmes, vai assistir aquelas novelas bíblicas, aparece o povo saindo do Egito, né? Os velhinhos lá, de bengala, de muleta, arrastando, puxando a perna. Foi assim, irmãos? Foi assim? Como é que eles saíram? Com força. Eles saíram com força. Eles saíram, irmãos, com saúde. Eles saíram com vigor. Só que o diabo tenta colocar na cabeça da pessoa que velhice é sinônimo de doença. Você já ouviu isso? É doença de velho mesmo. Já ouviu isso, irmãos? A palavra de Deus diz que Moisés morreu doente. É isso? Como é que ele morreu, irmãos? Forte. Farto de dias. 120 anos. E o olho nem escureceu. Nem escureceu. Irmã, Moisés não teve catarata, não. Moisés teve visão plena, perfeita. Josué, 110 anos. Como, irmãos? Forte de dias. Aí tem pessoas que falam assim, não, irmão, mas é que eu tô doente porque eu trabalhei muito na infância. Mas Josué era aquele, irmãos, general de guerra. Era general de guerra. Enfrentou tudo aquilo no Egito, depois no deserto, entrou em Canaã vencendo o gigante. Josué e Caleb lá botando terror na terra. E o que eles diziam? Nossa força é o mesmo. A mesma força de quando nós tínhamos 45 anos. Olha que benção. Olha que benção isso, irmãos. É um Deus que nos dá força. É um Deus que nos renova. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa maneira de pensar. Não é normal estar doente toda hora. Não é normal, irmãos, fraqueza. Não é normal, irmãos, doença. Não é normal. O meu avô, dia 20 agora, fez 90 anos, o meu velho. 90 anos, irmãos. Se a irmã Dani vai abaixar, olha só, eu baixo até aqui, ó. Vou até botar o cachecol para trás para você ver. Olha só. O vovozinho encosta no chão, irmãos. E ele vai, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Aí baixa, bota o dedinho no chão, dali um pouco ele trava, ele fala, não, eu desci, eu levanto agora, no nome de Jesus. E ele começa a levantar de volta. 90 anos, irmãos. 90 anos, caminha por tudo. Agora aprendeu a mexer no celular, às vezes ele me manda uns áudios. Dani, tô ouvindo aqui as tuas pregações. Coisa linda, irmãos. Deus quer renovar o povo dele. Quem quer esse renovo? Quem quer essa força? O que diz ali? Que Deus fez eles saírem com prata, com ouro, e entre as tribos não houve nenhum enfermo. Irmã, o que essa palavra tem a ver comigo? O mundo representa o Egito. O diabo representa o faraó. Ele quer aprisionar. Mas o nosso Moisés não é Moisés, é Jesus. Para nós terminar aqui, Gálatas, capítulo 5. Vamos orar daí e vamos botar esse mal para correr. Gálatas, capítulo 5. Novo Testamento, a obra de Jesus na cruz. Jesus na cruz disse, tá consumado. Já tá consumado, tá tudo feito. A parte de Deus já foi feita. Amém? Às vezes a pessoa fica, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Deus, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, Deus já fez. Jesus já disse, está pronto, está feito. Nosso papel agora é tomar posse da nossa bênção. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1, diz assim, ó. Estais, pois,
firmes aonde? Na liberdade, com que Cristo, obra consumada, com que Cristo nos libertou. Jesus já libertou. Irmã, mas eu ainda me sinto preso. Mas o teu sentimento é mentiroso. Não deixe o diabo enganar o teu sentimento. Você vai passar pelo corredor e você vai dizer, chega, eu estou livre dessa doença. Chega, eu estou livre dessa depressão. Chega, eu estou livre dessa tristeza, dessa miséria. Chega! Estais firmes. Não saia dessa liberdade. Porque Cristo já libertou. E aí, para ficar claro, o Espírito de Deus diz, não torneis a vos manter debaixo do jugo da servidão. O diabo vai dizer, será que funcionou? Aí você vai dizer, funcionou porque meu Deus é Deus de palavra. Funcionou porque Jesus já fez. Funcionou porque eu já tomei posse da bênção. É dessa maneira, irmãos, que nós temos que nos posicionar. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, a mulher estava lá, estava mal, irmãos. Estava com febre. Jesus chegou, olhou para aquela mulher, repreendeu a febre. Na mesma hora, olha a obra espiritual. Na mesma hora, aquela mulher foi livre daquela doença. E pulou da cama e foi fazer o quê, irmãos? Foi servir. Foi servir. Então, não aceite ficar preso nas mãos do diabo. Irmã, eu preciso de remédio para dormir. Você não precisa. Você precisa de Deus. Quer um remédio para dormir? Lê o Salmo 13 e o Salmo 4. Davi diz, em paz eu me deito, eu durmo, porque o Senhor está comigo. É isso que você precisa. Ai, irmã Dani, quando eu como tal coisa, tem que tomar um remédio. Olha para o remédio e diga, eu não te quero, não te preciso. Eu estou livre, eu estou liberto. Irmã, vou parar com remédio por conta, não. Você vai determinar a bênção. Você vai dizer, não te quero, não te preciso. Quando vê o remédio vai começar até a fazer mal. Vai lá no médico, o médico diz, vamos tentar tirar então para ver se tu melhora. Quando você olhar, você vai estar liberto. Porque Jesus já fez a obra. Diga a obra já foi feita. Diga, eu já estou livre. Eu já estou liberto para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, com alegria. Glória a Deus.